Será que Jesus possuía defeitos? Quando nós vamos pregar a pessoa de Jesus, as suas ações, os seus gestos, nós nos centramos sobretudo nas suas virtudes. Será que Jesus possuía defeitos? É isto que um cardeal da igreja chamado François Vantuan, um cardeal vietnamita, que já faleceu, também foi presidente do Pontifício Conselho Justiça e Paz da Santa Sé, e foi quem começou o compêndio de doutrina social da Igreja. O que é importante destacar sobre este cardeal? Quando era bispo de Nha Trang, foi nomeado depois bispo de Saigon, no Vietnã, hoje a cidade de Ho Chi Minh. Acontece que foi o mesmo ano da ascensão do governo comunista, marxista, leninista, no ano de 1975. E a nomeação deste bispo não foi autorizada pelo governo e ele foi preso. Ele permaneceu 13 anos preso. Destes 13 anos, 9 anos em puro isolamento. E, portanto, no ano 2000, quando já estava liberto, o Papa São João Paulo II o convidou para pregar o retiro para a Cúria Romana no ano 2000, na virada do milênio. Essas pregações se deram em março do ano 2000, durante a Quaresma, de onde nasceu este livro, Testemunhas da Esperança. Se trata da compilação dos textos da pregação do cardeal na Cúria Romana nestes dias. Eu estou relendo este livro e achei muito interessante, uma reflexão que já partilhei também no Conselho Pastoral Paroquial. Se trata dos defeitos de Jesus. O cardeal sentiu a necessidade, diante das pessoas perguntarem por que ele deixou tudo para seguir Jesus. Na prisão, até mesmo os guardas perguntavam isso para ele. E então ele disse: eu deixei tudo para seguir Jesus porque eu amo os defeitos de Jesus. E estes defeitos são incorrigíveis. O primeiro defeito de Jesus, segundo o cardeal: Jesus não tem boa memória. E aqui ele cita o ladrão arrependido. Na cruz, o ladrão arrependido disse para Jesus: Senhor, lembra-te de mim. E o que Jesus disse para o ladrão arrependido? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele esquece todos os pecados daquele homem. Jesus não tem boa memória. Olha só o que diz o cardeal: Jesus perdoa e esquece até mesmo que perdoou. Ou seja, aquela pessoa arrependida que se aproxima dele, ele ama de uma maneira profunda, desmedida. Ele perdoa e esquece que perdoou. Também a pecadora que está na casa de Simão, um fariseu. Jesus foi convidado para fazer refeição na casa de Simão, um fariseu, um homem entendido da Sagrada Escritura. E, no entanto, aquela mulher que está naquela cena, ela lava os pés de Jesus com suas lágrimas e enxuga-os com seus cabelos. E Jesus diz, as palavras de Jesus: seus numerosos pecados lhe estão perdoados, porque ela demonstrou muito amor. Perdoou completamente aquela mulher. Também, na parábola do filho pródigo, ou também podemos dizer do pai pródigo, porque o pai, ele distribui a imensidão do seu amor. O filho ensaiava, o que eu vou dizer para o meu pai quando eu estiver na presença dele. E então, antes que as palavras de pedido de perdão viessem aos lábios daquele filho, o pai já está do lado de fora, o esperando com um abraço. Lhe dá uma túnica nova, um anel é colocado no seu dedo, a grande dignidade, o pertencimento à família, as sandálias nos pés, a sua dignidade, e vamos fazer uma festa.
Este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. É o Pai misericordioso, né? A memória de Jesus, diz o cardeal, não é igual à minha. Ele não só perdoa e perdoa a todos, mas esquece até mesmo que perdoou. O segundo defeito de Jesus: Jesus não sabe de matemática. E aqui nós temos a parábola da ovelha perdida. Um pastor tinha 99 ovelhas que estavam guardadas. Uma havia se perdido. Ele deixa as 99 no deserto e vai à procura daquela que havia se perdido. E a conclusão da parábola: para Jesus, uma pessoa, uma única pessoa, tem o mesmo valor de 99 e talvez mais ainda. Nós que temos tantos cálculos humanos, talvez não deixaríamos 99 no deserto para procurarmos uma única ovelha perdida. Assim se manifesta na vida de Jesus, quando, por exemplo, a samaritana, Jesus se aproxima da samaritana no poço de Jacó para dialogar com ela, algo incomum entre os judeus, porque os judeus e os samaritanos não dialogavam entre si. Também Zaqueu, um cobrador de impostos, chefe da coletoria de impostos. Jesus passa diante dele, ele está na árvore, desce depressa, preciso fazer refeição em tua casa. E aquele homem se converte profundamente, restitui as pessoas que havia roubado. A salvação entra na casa daquele homem, como também um dia entrou na nossa vida. A simplicidade de Jesus, que ama os pecadores, que ignora os cálculos humanos. Poderíamos citar também o chamado de Mateus, coletor de impostos. Jesus diz: segue-me. Talvez iríamos atrás das melhores pessoas, mas Jesus vai atrás daquela ovelha perdida. Ele não entende muito de matemática. Terceiro defeito de Jesus: Jesus desconhece de lógica. E aqui é mais uma parábola do Evangelho de São Lucas. Uma mulher tinha 10 moedas e ela perdeu uma moeda. E depois de procurar, vasculhar por toda a casa, ela encontra a moeda e fica tão feliz, tão alegre, que ela diz: vou fazer uma festa, e convida suas amigas e faz uma grande festa. Olha só, o valor da festa certamente foi superior ao valor daquela moeda. Então, o custo ultrapassou o valor daquela moeda. Não tem lógica fazer uma festa por ter encontrado uma única moeda. Aqui o cardeal cita Blaise Pascal, um filósofo francês, que diz assim: o coração tem suas razões que a própria razão desconhece. Parece lógico, mas esta é a lógica do coração, não é a lógica dos cálculos humanos. E Jesus conclui essa parábola dizendo: eu vos digo, há mais alegria entre os anjos de Deus no céu por um só pecador que se converteu. Esta é a alegria de Deus, cuja lógica não é a lógica humana, é a lógica que ama, que procura aquela pessoa que se arrependeu, que se volta para o Cristo. Quarto defeito: Jesus é um aventureiro. Poderíamos dizer que se a igreja fosse realmente uma empresa, ela estaria falida. A comunidade de Jesus estaria falida. Justamente porque o mundo de hoje diz: a propaganda é a alma do negócio. Mas qual era a propaganda de Jesus? A propaganda de Jesus para as pessoas que o encontravam era, como por exemplo, a um escriba que queria segui-lo. Senhor, quero seguir o Senhor aonde o Senhor for. O que Jesus responde? As raposas têm suas tocas, os pássaros seus ninhos,
mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus é um aventureiro, e aquele que quer segui-lo também deve ser um aventureiro com ele. E aí nós vemos, como por exemplo, os discípulos, né? Jesus, ele compartilha a sua vida com os discípulos. Ele não garante nem sustento material, nem casa, nem morada, né? Mas apenas partilhar do seu estilo de vida. E aos discípulos ele promete julgamentos e perseguições. O maravilhoso é que na história da igreja nós temos tantos santos e santas que se tornaram aventureiros como Jesus. E também entre o clero, entre os leigos, tantos homens e mulheres que são verdadeiros aventureiros. Como diz o cardeal, não possuem residência, não possuem telefone, celular, nem fax. E podemos dizer hoje, nem WhatsApp, né? São aventureiros no mundo, pregadores da palavra. E o quinto defeito de Jesus: Jesus não entende nem de finanças, nem de economia. Mais uma vez, se Jesus fosse nomeado administrador de uma comunidade ou diretor de uma empresa, estas instituições fracassariam e decretariam falência. E aqui podemos olhar a parábola que está no Evangelho de São Mateus, daquele pai de família que precisa de operários para a sua vinha, e ele sai várias vezes ao dia para procurar operários na praça. Aos operários da primeira hora, ele promete uma moeda de prata. E aos outros, das outras horas sucessivas, ele não combina nada. Mas na hora do pagamento, ele paga a todos com uma moeda de prata. E então os empregados da primeira hora ficam raivosos, mas como é que o senhor pode fazer isso conosco? Nós trabalhamos mais. E então Jesus diz: nós não combinamos uma moeda de prata? Aqui está o que é teu. Ou você está com inveja da minha bondade, né? Então, Jesus não entende de economia e de finanças, ele dá a todos o seu amor. A lógica de Jesus é o amor incomensurável, desmedido a todos nós. Não se aplica aí os nossos méritos, mas o nosso coração. Jesus ama a todos, porque ele é amor. Então o cardeal Vantuan, ele nos ensina esses 5 defeitos de Jesus, defeitos que são, na verdade, virtudes, que é um caminho de perfeição, que nós possamos aprender também de Jesus, que não tem boa memória, que perdoa e esquece até mesmo que perdoou. A Jesus que é um grande aventureiro, que não entende muito bem de matemática, que não tem uma lógica dos cálculos humanos. Um Jesus que não entende muito bem de economia, porque para ele todos nós somos filhos amados do Pai.